Seja bem-vindo a mais um programa Investidor em Ação. E hoje nós vamos falar sobre algo que está mexendo com o mundo financeiro, a taxa Selic, que caiu a 2%, a menor taxa em todos os tempos. Tô certa, Gilvan? Seja bem-vindo. Muito prazer em revê-la, muita alegria estar aqui e destacar que depois de 9 reuniões, nós chegamos a um patamar nunca antes pensado de uma Selic a 2% ao ano. É complicado, né? Mas como é que se chegou a esse valor? Como é que é feito isso? Antes da gente entrar no que vai acontecer com esses 2%, explica para a gente como é que é feito isso, esse cálculo, né, que influencia tanto a vida da gente. Importantíssimo esse cálculo, ele está muito atrelado à atividade econômica. Numa economia, você tem 3 grandes pilares, né? Política fiscal, monetária e cambial. A política fiscal é quando você gasta mais do que arrecada, então você fica devedor e você tem que atrair o capital externo para o seu país. Isso aconteceu no Brasil desde 99, com a implementação do Plano Real. Nós já tivemos, Érico, uma taxa de juros de 42%. Nós até fizemos um programa sobre isso, sobre os 25 anos do Plano Real. E o Plano Real permitiu essa questão de os juros nunca antes pensados na economia. E isso, basicamente, é uma lei de atratividade para que os investidores comprem, por exemplo, os títulos públicos. Por exemplo, você está nos Estados Unidos, durante muitos anos, tinha uma taxa de juros que, na crise de 2008, Érica, era 0,25%. Então, você olhava para os países emergentes, Brasil, África do Sul, e aqui alguns países da América Latina, e falava, quanto é a taxa de juros ali? Então, no Brasil, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, tinha uma taxa de 14%, 16%. Então, você falava, olha, eu vou pegar o meu recurso e vou trazer para o Brasil. Isso aqui aumentava o endividamento do país e também trazia um custo, Érica, de investimentos. Então, quando você faz essa questão de quebra da taxa de juros, a gente pode explicá-la muito simples e de maneira bem objetiva, que é um combate ao desemprego, algo em torno de 15 milhões de pessoas aproximadamente, e a baixa atividade econômica. Então, você desce os juros, fazendo o que nós chamamos de uma política monetária expansiva, onde você estimula as pessoas a tomarem crédito barato para que possam investir em novos empreendimentos e assim gerar empregos. Bom, dentre as coisas que mais influenciam, né, que a Selic mais influencia, no caso, é a política fiscal. Explica para a gente no que influencia esses 2% da Selic na política fiscal. Política fiscal é muito importante no nosso dia a dia, de presente, passado e futuro. O Brasil ele tem feito um trabalho exaustivo de arrecadar mais e gastar menos. Só que o que tem acontecido nos últimos anos é que o Brasil, há mais de 9 anos, ele gasta mais do que arrecada. E aí ele acaba se endividando. Comparando, Érica, com o mundo de uma pessoa física, quando a pessoa física se endivida, ela vai acessar um cheque especial, um empréstimo consignado, um CDC. O Brasil também faz isso, só que de uma maneira diferente. Ele emite dívida, ele emite uma dívida e começa a pagar uma rentabilidade aos seus investidores. Então, o que aconteceu? Só no mês de junho, o Brasil gastou 223 bilhões de reais para combater a pandemia. Nós presenciamos aí o auxílio emergencial, que custou mensalmente aos cofres públicos algo em torno de 35 bilhões de reais. Isso é um número muito expressivo. E o que isso fez? Isso aumentou o endividamento do país. Então, quando isso acontece, a gente começa a usar uma coisa que os economistas chamam de relação dívida-PIB. Por quê? O PIB é tudo que você produz de riqueza, é sua geração de caixa, sua geração de dinheiro. E o endividamento é quando você está gastando. Então, nós entramos, Érica, na pandemia, algo em torno de 77% da relação dívida-PIB. E nós iremos sair, Érica, com uma relação de quase 100%. Aí você fala assim, mas Giovanni, por que isso é ruim? Porque isso atrapalha muito o Brasil no futuro. Porque o investidor, quando for escolher um país para investir, ele vai ver o seguinte, quem tem a pior ou a maior relação dívida-PIB? Isso quer dizer o seguinte, está gastando muito e arrecadando pouco. Isso até, e aí você vê como é que isso vem para o dia a dia nosso aqui.
quando você escuta o governo falar em reforma tributária, em fazer um novo tipo de imposto, em voltar com a CPMF, é porque ele precisa de uma forma de gerar recursos para pagar toda a sua dívida. Isso é uma coisa que a gente tem escutado bastante nos últimos dias, né? Bem Muito. preocupante. A segunda parte, né, a segunda área que a taxa Selic tanto influencia é a questão da rentabilidade. Explica para a gente um pouquinho como é essa relação. Excelente. Existe uma questão muito importante que é a relação risco-retorno. Você aceita um pouco de risco para ter um pouco de retorno. E uma não menos importante, que é o preço do dinheiro, né? Todo momento que você vai pegar o seu dinheiro e investir, seja comprando dívida pública, seja comprando dívida privada, seja se tornando sócio de empresas através do mercado de ações, você aí está emprestando, cedendo o seu dinheiro para buscar um crescimento maior. Então, no Brasil, como nós temos uma história de taxa de juros muito altas, acima de 2 dígitos, 99, eu sempre gosto de destacar, era 42, 2002 era algo em torno de 24%. Isso quer dizer o seguinte, no número, vamos pensar em R$1.000, se você em 99 aplicasse isso no mercado financeiro, você ganharia 42%. Tá? Lembrando também, Érica, que tem um problema da inflação, que a inflação tira o seu poder de compra, mas falando só em número absoluto dessa taxa de juros, tá? Então vamos pensar, Érica, que você parou de trabalhar e pegou todos os seus recursos e investiu no mercado financeiro. Então hoje em dia você não trabalha mais, você vive da rentabilidade dos seus investimentos. E muitas pessoas, os grandes detentores de capital, utilizam essa estratégia para se manter ativos economicamente. Qual o problema agora, Érica? Com essa taxa de juros a 2%, aqueles R$1.000 que você tinha não te rendem mais os 420 de 30 anos atrás, aproximadamente. Eles te rendem agora R$20. Então, você fica totalmente com a destruição do seu poder de compra. E isso explica a questão das pessoas estarem olhando para o mercado de ações na expectativa de ter um retorno maior. Mas o problema que nós temos que pensar é que os balanços, né, as empresas, quando você compra uma ação, Érica, você se torna sócio de uma empresa. E essa empresa precisa vender um produto. E esse produto precisa ter uma margem de lucratividade. Então, as empresas estão tendo suas vendas muito desconstruídas, reduzidas. Então, as pessoas estão chegando no momento de ações, talvez não no seu melhor momento, mas não pensando como investidor, mas sim como uma pessoa que precisa desse recurso para sobreviver. E aí você acaba tomando decisões de investimentos erradas, e isso acaba fazendo o seguinte, destruindo valor, porque em vez de você investir pensando no longo prazo, que é o cenário clássico do mercado de ações, você investe pensando na sua sobrevivência e acaba tomando decisões equivocadas. E, finalmente, vamos falar sobre a terceira etapa, né? A terceira influência, que é a questão do crescimento econômico. Caiu a taxa, tem crescimento? Como é que é isso, Gilvan? Excelente, Érica. Bem, a política monetária é um dos termos mais estudados pelos economistas. A gente teve grandes pensadores. Acho que esse tema entrou em destaque em 2 momentos do tempo, tá, Érica? Em 29 e agora em 2008, que foi a intervenção do governo, como alguns economistas gostam de destacar, jogando dinheiro de helicóptero. Né? Por quê? Existe uma relação de muita beleza, que eu sempre gosto de repeti-la, que é as pessoas, as empresas e o governo. As pessoas trabalham, compram seus produtos nas empresas, as empresas distribuem e pagam seus impostos e contratam mais pessoas. Quando você tem um alto número de desempregados, a capacidade de produção dessas famílias, Érica, fica reduzida. Então, elas não vão nas empresas consumir, as empresas não pagam seus impostos. Então, o governo, pensando muito na recuperação da atividade econômica, que foi duramente castigada pelo Covid, ele reduz a sua taxa de juros, estimulando as pessoas, estimulando os empresários a fazer novos projetos. Até os governos e as empresas também, por exemplo, você tem um preço do dinheiro muito baixo. Por exemplo, há 3 anos atrás, se você fosse falar em empreender, você ia pagar 14% pelo preço do dinheiro, né, hipoteticamente. Hoje em dia você paga 2%. Aí você fala assim, será que vale a pena eu financiar uma casa, né, aquele sonho da casa própria, que é o sonho do brasileiro? Com uma taxa de juros mais baixa, você faz isso. Então, a ideia do governo agora, Érica, é buscar crescimento, mas ele tem um problema, né, passando aqui, falando, que é o preço da dívida. E até por isso que ele reduz os juros, porque agora, quando eu fiz a minha introdução inicial,
A dívida do governo, ou seja, ele pagar mensalmente os juros pela sua dívida, pela sua emissão de dívidas, era muito cara. Então, ele busca crescimento econômico, onde ele permite às famílias e às empresas investirem e também permite que a sua dívida, em vez de andar numa velocidade de 14%, ande numa velocidade de 2%. Então, a ideia toda dessa Selic é 2%. E um ponto, Érica, o Arminio Fraga, que é um cara que eu tenho um extremo carinho, já falou em taxa de juros talvez próximo de zero, para tentar estimular mais rápido a economia. Bom, então vamos ter bastante coisa para entender daqui para frente, né? Como essa taxa, a gente assistindo ao Investidor em Ação, percebe que a taxa de 2% é muito mais do que uma manchete no jornal, né, Gilvan? Excelente, Érica. Você vê que ela tem uma variável em todos os campos do país, no desemprego, na atividade das empresas. Isso é uma das questões que a gente criou esse programa. Queria parabenizar o CRA, você, a Thaís, ao Felipe, a Kátia, a todos que participam da produção. Para quem não conhece, tem um time incrível aí atrás. E agradecer a minha comissão de finanças. Muito obrigada, Gilvan. A gente se vê no próximo Investidor em Ação, quem sabe com mais novidades. Com certeza, está muito dinâmico. Todo dia uma novidade. Obrigada. E você que assistiu a gente até aqui, já sabe, toda semana um novo Investidor em Ação para você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.